Boa noite, que Jesus nos auxilie. Agradecidos estamos por esta bendita oportunidade, pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem as dores do corpo ou da alma. Que a misericórdia do Pai se faça presente. Nosso pedido ainda pelos que estão retornando à pátria espiritual e também pelos que ficam. Sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. O corpo é o templo que abriga a nossa alma. É o instrumento do espírito, pois é através do corpo físico que o espírito pode agir, expressar-se, manifestar-se. E quanto mais saudável estiver o corpo, melhor poderá sentir-se o espírito para o trabalho, desenvolvimento de suas tarefas, do seu aprendizado. Enquanto a existência material durar, ambos, tanto o corpo como o espírito, deverão estar em equilíbrio, sob o comando do espírito, pois há influência recíproca, um afeta o outro. O corpo afeta o espírito afeta o corpo. O espírito protetor Jorge nos fala sobre cuidar do corpo e do espírito em sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 17, Sede perfeitos, Instruções dos Espíritos, Paris, 1863, item 11. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: a dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas que querem diminuir a alma. Duas violências, quase sempre, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza
é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de tornar mais dócil a vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. E para ampliar o nosso entendimento, o Espírito André Luiz comenta essa lição do Evangelho em sua página recebida pelo psicógrafo Valdo Vieira no livro O Espírito da Verdade, na saúde e na doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é um novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar os nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Como vimos no Evangelho, um afeta o outro, um influencia o outro. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante, ali exaltada, agitada e turbilionária, parece ali uma tempestade de vento, um vendaval, resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. O enfermeiro permanece ali equilibrado, mesmo trabalhando ali com os doentes. Então nós, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, poderemos resguardar-nos contra toda essa agitação da vida, contra esse vendaval. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos ou morais. Então nós podemos sim auxiliar o nosso próximo com a nossa palavra, com a nossa atitude, com as nossas vibrações e pensamentos. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Nós sabemos que muitas doenças podem ser frutos da imaginação, doenças imaginárias que podem se tornar reais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando de assunto dessa natureza sem alarde e sem exagero. Então, se aparece ali algo que realmente está desajustado no nosso organismo, nós vamos tratar sem alarde e sem exagero. Quando muito comentamos as doenças
ficamos ali a repetir sintomas, falando, comentando. No que isso pode nos ajudar? Pode piorar. O maior restaurador das forças é a consciência reta que acerena as emoções. Acerenar as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Outro ponto importante, estamos ali acamados, são momentos de meditação, né? Onde nós podemos ali orar, nos analisarmos, nos conhecermos melhor e verificarmos ali muitas vezes até a causa daquilo que estamos passando e podermos melhorar, superar. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietação quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. É o que ele está dizendo aqui para encerrar, para que nós nos esforcemos por abolir inquietações ali que desnecessárias, né, aos problemas de saúde física. É claro que se estamos passando ali pelo equilíbrio, pelo desequilíbrio, é preciso buscar esse equilíbrio orgânico confiando na vontade superior. Repetindo o que André Luiz disse um pouco antes, olha, o maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. É a consciência reta que vai restaurar nossas forças e acerenar as nossas emoções. E Emmanuel fala sobre tensão emocional, que seria doença do espírito. Está no livro Companheiros. Quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier. E ele diz: não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão, com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros como se te apresentam, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em que se te restaurem as energias. Serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente ao lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te parece inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te
furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, esqueça o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. Quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la, e trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade. Quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Emmanuel. As doenças ainda fazem parte de nossa vida terrena. São inerentes à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. Os excessos de todo tipo, a nossa maneira de ser, de sentir, de agir, criam em nosso corpo físico desequilíbrios orgânicos, porque a alma também não está bem. Busquemos viver de forma mais saudável, asserenando nossas emoções, conquistando a paz íntima pelo dever retamente cumprido. Há a saúde do corpo e a saúde da alma, e ambas devem estar juntas. Procuremos fazer algo de que gostamos e que nos faça bem, como ouvir uma bela melodia, proporcionarmos a nós mesmos momentos de lazer, convivência fraterna, que tenhamos atividades interessantes e agradáveis, atividades físicas, o descanso necessário, relaxar por um tempo, passeios ao ar livre, no campo ou na praia, atividades saudáveis que nos façam bem. Temos por melhorar nossa situação física atual, e se apesar de nossos esforços não conseguirmos alcançar a melhor almejada, aprendamos a suportar os nossos males confiando em Deus, porque eles são passageiros. E Jesus é o médico divino das nossas almas. Ele tem o remédio para nos curar. E Ele nos diz: vinde a mim todos vós. E em todos os instantes, possamos nos reconhecer na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Dando continuidade então ao encontro desta noite, nós vamos buscar no livro Após a Tempestade um capítulo da Joana de Ângeles, que ela fala sobre os novos obreiros do Senhor, labor em equipe. É um chamamento muito forte para todos nós, é um retrospecto das nossas lutas nas diversas encarnações. É longo, faremos uma parte neste encontro, nos recordando que nós terminamos o estudo na semana passada com aquele grupo de espíritos bendizendo a reencarnação. Ó Deus de misericórdia, sede bendito por nos terdes conseguido a lei da reencarnação. Então ouçamos agora esse grande ensinamento que nos chegou lá pelos anos 70 e que é muito forte, que é uma convocação para que percebamos o quanto temos que aproveitar por já termos muito errado, o quanto temos que aproveitar a oportunidade da encarnação que temos. Começa assim: formamos uma grande família na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. Vinculados uns aos outros desde o instante divino em que fomos gerados pelo excelso Pai, vimos jornadeando a penosos contributos de sofrimentos, em cujas experiências, a pouco e pouco, colocamos os pilotes de segurança para mais expressivas construções. Errando, repetimos a tarefa tantas vezes quantas se nos façam imprescindíveis para a fixação das lições superiores no recôndito do espírito necessitado. Calcetas, temos enveredado por ínvios caminhos de onde retomamos amarfanhados, trôpegos, face aos cardos e calhaus que tivemos de experimentar sob os pés andarilhos. Ambiciosos, desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade para mergulharmos em fundos fossos, onde nos detivemos tempo sem conto, até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e reencetar serviços interrompidos. Dos instintos aguçados, preferimos espontaneamente as faixas animalizantes em que nos comprazíamos, no primitivismo, aos painéis coloridos e leves das esferas mais altas. Por esses e outros vigorosos motivos, temos alcançado lentamente, enquanto outros companheiros intimoratos se ergueram do caos e conseguiram ultrapassar os limites em que por enquanto ainda nos detemos. Soa-nos, porém, a hora libertadora e o instante é azado. Luz ou treva? Decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade? Ascensão ou queda nos resvaladouros das falsas necessidades que se convertem em legítimas necessidades a instâncias nossas? Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última análise é o soerguimento da terra mesma. Somos as células do organismo universal por enquanto enfermo, em processo liberativo sob a terapêutica preciosa do Evangelho restaurado. Não é a primeira vez que nos chega a voz do Cordeiro de Deus concitando-nos a redenção, ao avanço, à sublimação. Alguns o conhecemos nos idos tempos das eras primeiras da nossa era, preferindo desde então
o malogro das aspirações que eram falsas. Tivemos a oportunidade ditosa e todavia não soubemos ou não a quisemos aproveitar. Depois, expiamos em densas dores agônicas, em regiões punitivas de sofrimentos ressarcidores. Rogamos reencarnações dolorosas em que a lepra nos dilacerasse a carne fantasista, ou a alucinação nos dominasse as paisagens mentais, ou a demência nos fizesse esquecer temporariamente as impressões mais profundas, ou o câncer nos minasse as energias, impedindo-nos de maiores derrocadas, ou a viuvez, a orfandade, a paralisia decorrente dos surtos de epidemias constantes e guerras soezes, como recursos salvadores a fim de meditarmos, refletirmos e desejarmos a luz do esclarecimento libertador. Depois, recomeçamos nas fileiras da fé, fascinados pela ensancha preciosa de reconquistarmos a paz perdida ou adquirirmos a tranquilidade desejada. Ouvimos excelentes expositores do Divino Verbo e nos comovemos. Todavia, dominados pela avidez da posse, que não morrera de todo em nosso espírito, avançamos tresloucados pelos sítios em que nos encontrávamos, amando a máquina da destruição em nome da crença. Recebemos lições invulgares de paciência e humildade dos verdadeiros heróis da renúncia. No entanto, ante o campo largo que deparávamos à frente, reacenderam-se-nos as paixões e arregimentamos forças que espizinharam povos e cidades sobre os quais dizíamos desejar implantar a cruz, crucificando os reacionários. Conotamos ensinos elevados, auridos nas fontes da inspiração superior. Apesar disso, desejando guindar-nos aos poderes transitórios do mundo de ficções, esparzimos a intriga habilmente dissimulada, usando o punhal da infâmia e o revólver da difamação, com que conseguimos afastar inimigos que constituíam impedimento à nossa mentirosa ascensão. Vimos o resplandecer das luzes espirituais em nossas reuniões de estudo, em claustros e seminários, monastérios silenciosos e grutas ascetas. Mesmo assim, convertemos os recursos da oração e da vigilância em astúcia, com que no confessionário extorquimos as informações que usávamos para ferir e destroçar em nome da verdade que manipulávamos a bel prazer. Pareciam inúteis os celestes apelos na acústica do nosso espírito atribulado. Reencarnamos e desencarnamos sob angústias e ansiedades, formulando planos e os destruindo, rogando retornos apressados com que nos pudéssemos reabilitar em definitivo, sem que lobrigássemos o êxito que desejávamos realmente perseguir. Ocorre que a névoa carnal tolda a visão espiritual, e de certo modo bloqueia nos espíritos tardos as percepções melhores e mais sutis, anestesiando neles os centros da inspiração e da comunhão superiores. Transcorreram séculos em vai e vens infelizes. Nossos mentores espirituais, apiedados da nossa incúria e sandice, intercederam sempre por nós, fazendo que nos fossem facultadas novas investiduras no domicílio corporal. Estivemos ao lado de artistas,
pensadores, cultores das letras e das ciências, a fim de sentir-lhes o bafejo da mais alta ambição espiritual. Normalmente as suas auras nos afetavam, proporcionando-nos lampejos iluminativos e abençoados, porém, rapidamente tão intoxicados estávamos. Por fim, quando o abençoado sol de Assis resplandeceu na terra, reorganizando o exército de amor do rei Galileu, fruímos a sublime ocasião de retomar as lides da fé, palmilhando as estradas impérvias que a humildade nos oferecia, enquanto a sua voz entoava a canção da fraternidade universal com as notas melódicas da compaixão e da caridade. Sempre, em grupos afins, volvemos ao mergulho no carro somático e tentamos, em equipe, estabelecer as bases da felicidade ao calor da mensagem evangélica, que então começava a dominar os diversos arraiais da terra. Não foram poucos os esforços dos adversários da luz, tentando apagar as pegadas do discípulo amado pelos caminhos da Umbria, que se estendiam por além fronteiras na terra sofredora. Inovações sutis e perigosas, excessos onde antes havia escassez, atavios em lugar de desapegos, aparências substituindo a aspereza da simplicidade, lentamente foram introduzidos no ministério cristão, e por pouco não fosse a divina vigilância do trovador de Deus, quase nada ficaria para a posteridade, além das anotações vivas da sua caminhada incomparável. Passamos a sentir o muito que deveríamos fazer por nós próprios, pelos nossos irmãos, principalmente os da retaguarda. Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino. Assim, já no albor do século passado, em pleno fastígio napoleônico, as hostes espirituais mourejavam, com acendrado carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos. A tarefa se fazia então de grande e grave porte. A maternidade ultrajada negava-se a novos cometimentos. A moralidade combalida parecia desconcertada para tentames maiores. A fé desgovernada saíra da asfixia em que padecia a alucinação para a indiferença que entorpece. Os códigos dos direitos humanos, não obstante estabelecidos pelo novo status, sofriam as injunções guerreiras do novo imperador. Lentamente, porém, se foram clareando os plúmbeos céus da humanidade, à medida em que mergulhavam na atmosfera fisiológica antigos heróis do pensamento, mártires da fé, guerreiros da caridade, missionários da filosofia como da ciência, da moral como da religião. Entre eles estava Allan Kardec, o incorruptível trabalhador da era espírita que logo deveria começar.
o labor assumia proporções dantes quase jamais igualadas. Aqueles eram os dias em que as convulsões do pensamento abririam as comportas para as experiências práticas que ensejariam a era da tecnologia e da eletrônica futura, com todos os seus complexos surtos de progresso e evolução, perigosos igualmente pela probabilidade de o homem assoberbado pelas conquistas do conhecimento pensar em ser Deus, sem conseguir, todavia, ultrapassar os limites da própria insignificância. Acompanhamos assim, na América e na Europa, a irrupção da fenomenologia medianímica, alguns emprestando suas possibilidades para as experimentações primeiras que anunciariam o momento exato para a ação do lídimo. Expoente da razão, na fé libertada de preconceitos, de dogmas e de limitações. Outros, manipulando retortas e fazendo experiências de laboratório, deixamo-nos atrair ao fato espírita, sem que possuíssemos a coragem de declará-lo com inteireza, como fizeram poucos cultores da verdade, receosos dos compromissos novos e pesados que porventura e logicamente deveríamos assumir. Experimentadores e cobaias, legítimos ou não, multiplicaram-se rapidamente e alguns de nós entre eles. Médiuns e pesquisadores estivemos desejando cooperar sem o êxito desejado. Opúsculos e livros, folhetins e monografias apareceram volumosos e debates sensacionais encheram páginas e páginas de periódicos, bem como relatórios extensos, formaram múltiplos volumes sem que colimassem a superior finalidade de restabelecerem na terra o culto à verdade, ao dever, ao amor, à caridade, conforme ensinara e vivera o amigo divino de todos nós. Foi Allan Kardec, indubitavelmente um insigne herói daquela hora e o exemplo insuperável para os tempos porvindouros, quem tomou a bússola da razão e conduziu com segurança a barca da fé. Abandonou tudo e, arriscando-se, pois tinha certeza da legitimidade dos postulados que os espíritos lhe ofereciam, após caldeá-los e averiguá-los com sabedoria de inspirado dos céus. Transformou-se em estrela rutilante, vitalizado pelo mundo transcendente, para clarificar intensamente os tempos de todos os tempos. Quantos, no entanto, malograram? Não pequena foi a cota dos desertores, dos detratores, dos caídos, naqueles dias e ainda hoje. Adestrados agora para os inadiáveis serviços de reconstrução do mundo em que nos encontramos, mediante o uso dos instrumentos da mansidão, da justiça e do conhecimento, mister se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de urgência e em clima de tranquilidade. Paremos o texto de Joana de Ângeles por aqui, do livro Após a Tempestade, os Novos Obreiros do Senhor, Labor em Equipe. E nesses momentos finais, retomando a ideia daqueles irmãos nossos, daqueles espíritos em aprendizado que bendizeram a lei da encarnação, vamos citar aqui nesse término desse nosso encontro abençoado, que eles se utilizavam da arte para serem sensibilizados, se utilizavam da arte para
ministrar ali os ensinamentos aos seus mestres, trazendo o que eles colhiam de ensinamentos do Evangelho, da moral, da ciência, apresentavam em forma de romances, poemas, noticiários, e quando esses trabalhos eram aprovados, eles apresentavam essas expressões da arte. No Burgo da Esperança, que era a cidade universitária em que se encontravam. Então temos a arte como essa possibilidade abençoada que Kardec deixou tão claro para nós e que podemos trazer determinadas colocações, que é uma forma de burilarmos, de trabalharmos a nossa sensibilidade, para que desta vez, quando essas estrelas cadentes estiverem entre nós, porque já estão reencarnando, nós tenhamos a condição de percebê-los e apreciá-los. Com muita gratidão no coração, rogando a Deus que a paz se faça entre todos nós. Tenhamos uma